Amém? Aleluias. Aleluias. Você pode viver uma virada do Senhor na sua vida. Aleluias. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, como as boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. E é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Você vai viver uma virada do Senhor na sua vida. Aleluia. Onde era tristeza se verá a dupla honra me honrar, como as boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. E é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Você vai viver uma virada do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dadas a Ele, porque o Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Somente a Ele seja dada toda a glória e toda a honra, porque o Senhor merece. Você crê que o Senhor merece? Ele merece porque Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Não importa a dificuldade que você está passando,
Não importa qual seja as circunstâncias, o Senhor, Ele é contigo. Ele está contigo todos os dias da sua vida. E eu estava comentando com o pessoal aqui do grupo de louvor, no ensaio. Essa semana eu e minha esposa, a gente recebeu lá um laudo médico do nosso filho, onde ali foi diagnosticado, né, o meu filho Davi com autismo. Na hora eu confesso para vocês que eu fiquei abalado. Mas depois eu vi que o Senhor, Ele não nos abandona. Tem uma canção que diz que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Independente de qualquer circunstância, Deus, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida sempre. Eu já passei por uma fase, né, da minha vida onde eu tive um câncer, há 8 anos atrás. Fui diagnosticado com câncer. Mas quando eu saí dali, daquele consultório, eu declarei Deus na minha vida. Eu declarei: eu sou curado em nome de Jesus. E já fazem 8 anos que eu não vou mais, né, não faço mais tratamentos. Vou sim, né, uma vez por ano, para ver, só fazer um check-up, para ver como é que tá, se está tudo bem. E todo ano está tudo bem, graças a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que ter fé, mas a fé sem ação, ela é morta. Ou seja, eu acredito que eu sou curado, mas eu tenho que ir no médico para me fazer um exame, para mim ver, fazer um acompanhamento médico. E eu sou curado em nome de Jesus. Eu creio que o meu filho também, ele é curado. Eu creio que Deus, Ele não deu ele para nós em vão, porque nós sempre servimos o Senhor corretamente e sempre procuramos fazer o melhor para as pessoas. Eu acho que quem está sempre ao meu redor conhece o meu coração, conhece o coração da minha família. Então, assim, não é uma circunstância que vai colocar você para baixo. Eu creio que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, não porque Deus permitiu, mas para fortalecer a nossa fé. Porque não tem como você fortalecer a sua fé se não vier uma dificuldade, né? Não tem como um lutador ir ali e ganhar um cinturão ali na luta se ele não lutar. Não existe vitória sem luta. Você já viu alguém vencer sem lutar? Não existe. Você tem que lutar para você vencer. Amém? E essa canção que a gente vai ministrar aqui, Deus, Ele falou comigo muito essa semana. Deus, Ele tocou muito no meu coração sobre esta canção. Eu quero dizer para você, não se abale com as dificuldades. Por mais que aconteça situação na sua vida, Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda. Isso foi apenas um diagnóstico médico. Mas o diagnóstico de Deus eu já tenho, que é a cura. Amém? Aleluias. Aleluia, Senhor, Deus grandioso, Pai. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembra
Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembra, me lembra, aleluia. E a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Obrigado, Senhor. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrar. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei.
Obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo, Pai. E a misericórdia do Senhor, Pai, dura para sempre. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dadas a Ti, Pai. Obrigado porque Tu és o Salvador do mundo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és grandioso, Pai. Obrigado, Pai, porque toda honra e toda glória seja dadas a Ti. Aleluia. Salvador do mundo, todo o poder está em Suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, Tua mão me guiará. Oh, as ondas atendem ao Seu mandar, os ventos escutam Seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. Salvador do mundo, todo o poder está em Suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte, eu descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, Sua mão me guiará. Oh, as ondas atendem ao Seu mandar, os ventos escutam Seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao Seu mandar, os ventos escutam Seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. Aleluia. A tempestade vai passar porque o Senhor está contigo. A tempestade vai passar porque Ele é contigo. Aleluia. Oh,
atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está contigo. Aleluia, Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluias. Você crê que Ele está contigo? Você crê mesmo, de verdade? Aleluias. Vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, amém? Você crê que a palavra de Deus é a chave para abrir portas? Você crê que aquilo que nós louvamos, que a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, ela é poderosa para fazer tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar? Então há algo na palavra que é uma chave para destravar coisas, para destravar prosperidade bíblica na minha vida e na sua vida. Em 2 Coríntios 2, no capítulo 9, no versículo 7, fala que nós devemos ofertar, que nós devemos contribuir conforme nós propomos em nosso coração. Então a chave está aí, em propor. Você deve propor algo. Muitas vezes as pessoas vêm e falam: pastor, não está nada acontecendo, a minha vida financeira ou as coisas que eu tenho empreendido não têm funcionado. Por quê? Porque ainda não entendeu que ela deve propor algo em seu coração no que diz respeito a dízimo e a oferta. Não que Deus vai fazer uma troca conosco, mas como nós ouvimos, a fé opera e ela, para operar, ela precisa de uma ação. Então nós devemos entender que quando nós propomos algo em nosso coração, Deus corresponde, amém? Não interessa o valor, mas você deve propor algo. Eu sei que temos vivido dias difíceis, e muitas vezes falamos, não tenho, mas se nós propomos no nosso coração, em semear, em ofertar, em dizimar, em obediência e alegria, Deus vai corresponder, amém? Devemos crer assim. E Ele fala que nós devemos fazer isso com alegria, não com pesar, não por obrigação, porque quando nós fazemos com alegria, Deus está sempre pronto para manifestar aquilo que nós estamos crendo nele, amém? Então que essa noite nós possamos fazer isso com entendimento e com alegria. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, eu gostaria de orar com você primeiramente, em seguida você traga. E eu declaro na sua vida uma semana de colheita, um resto de ano com colheita abundante sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos seus cooperadores no teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que quando nós ofertamos e dizimamos na tua casa, Pai, nós sabemos que o Senhor nunca deixará faltar, Pai, mantimento na nossa vida, mantimento na nossa casa, Pai. Obrigado por aqueles que estão aguardando a resposta de emprego, chegando, Pai. Aqueles que estão aguardando, Senhor, coisas para suprir as suas necessidades, chegando, porque o Senhor garantiu, Pai, que o Senhor supriria todas as nossas necessidades, ó Pai. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, e ofertamos e dizimamos com alegria, em nome de Jesus. Você pode trazer, amém? As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, Ele está comigo.
Aleluias. Glória a Deus. Você está com expectativa essa noite? Amém? Você está feliz? Na verdade, como o pastor diz, você é feliz? Com Cristo nós somos felizes, amém? Porque temos Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que está conosco, nunca nos abandona. Isso é motivo de grande alegria para todos nós. Sabemos que somos guardados, protegidos, que estamos, irmãos, em todo tempo assistidos por aquele que é acima de tudo e acima de todos, um Deus poderoso. Você precisa trazer isso à sua memória todos os dias, amém? Não tenha medo, não fique com pesar, não fique com medo de nada que aparecer diante de você, porque aquele que é maior habita dentro de você. Aleluias! Que alegria estarmos aqui essa noite. Quando o pastor pediu para estar ministrando essa noite, e eu orei ao Espírito, ele me trouxe algo para comunicar, para compartilhar com vocês, que é algo que nós ouvimos falar tanto, que é a base da nossa vida cristã, que é sobre fé. Quase a gente nunca ouve falar sobre fé. Mas o interessante é que quando o Espírito ministrava e compartilhava coisas ao meu coração, ele falou que não era para falar daquilo que nós temos como definição de fé. Nós sabemos que fé, como está escrito em Hebreus 11:1, é o firme fundamento ou a certeza das coisas que nós esperamos. E também ela é a convicção das coisas que não se veem. Nós sabemos disso. Nós também ouvimos lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós já ouvimos, já compreendemos essas coisas. Em Gálatas nós ouvimos também que a fé, ela tem uma forma de operar, que ela opera pelo amor. Sem amor, fé não opera. Então nós aprendemos tudo isso. E em Marcos 11:23, Jesus nos ensina, como que a fé ela opera também. Ela opera em não duvidar, em crer. Nós não podemos ter uma fé duvidosa. Então, para nós, fé é algo às vezes muito claro. E por ser muito claro, pode se tornar comum. É aí que é a chave. E é isso que o Espírito quer que eu e você entenda essa noite. Sabe quando alguém escreve a letra de uma música e você ouve aquela música e parece que às vezes alguma coisa você não entende, não compreende? E aí o compositor daquela música, ele fala, olha, essa música eu escrevi falando disso, disso e disso. Então antes de ministrar a palavra, o Espírito quer dar para você o propósito dessa palavra essa noite. Antes de começar a música, Ele quer que você pegue isso como algo que você vai carregar todos os dias com você, para você não se enfraquecer, para você não ficar como muitos ficam, duvidando, como muitos ficam fraquejando. Deus quer que nós sejamos fortes em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Não interessa o que está acontecendo à sua volta, não interessa as coisas que chegam diante de você. O que interessa é que nós temos um Deus, nós temos uma fé na palavra, nós temos a convicção e a certeza que tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente confiar nele vai acontecer. Aleluias! Eu estou a fim de correr, irmãos. Correr com essa palavra, correr com essa fé que o Espírito quer que nós tenhamos todos os dias, que é uma fé incomum. E por que ela é incomum? Porque Deus não acha ela às vezes em todos. E nós vamos ver na palavra que Jesus encontrou pessoas, ou pessoas se encontraram com Jesus, e essa fé incomum ativou o sobrenatural de Deus, ativou milagres, ativou coisas na vida dessas pessoas. E nós vamos entender, irmãos, que todos os dias vão aparecer circunstâncias, vão aparecer situações diante de mim e de você, para que essa fé opere. Aleluia! Então essa fé incomum que Jesus achou em pessoas, nós vamos vamos caminhar por 3 textos. Na verdade são 2, e um ele vai nos dar um alerta. Ele vai nos mostrar de como não fazer. Porque pode acontecer, irmãos, de às vezes a nossa fé
ela ficar fraca, ficar duvidosa. Se é que isso pode acontecer, porque fé e dúvida não caminham juntos. Não tem como caminhar juntos. E o interessante é que o Espírito ministrando no meu coração, ele falou algo e eu vou compartilhar com você, e você pega isso pela fé. E você lembre disso todos os dias. Temos que parar de usar a fé, irmãos, como a última opção. Mas tem que ser a única. Às vezes nós usamos a fé assim: bom, agora que eu já fiz tudo e não deu certo, agora eu vou crer. Já aconteceu com você? Comigo já. Aí eu passo a crer. Não, agora eu tenho que crer. Não deu certo, eu já fui para lá, eu já fui para cá. Eu já confiei em pessoas, eu já coloquei expectativa em coisas, mas agora eu tenho que crer, porque não funcionou. Mas não é assim que Deus quer que seja. Deus quer que a nossa fé, que a fé nele, seja a principal, não a última opção. Então, irmãos, não tem para onde correr. Só Ele tem a resposta. Só Ele tem a solução. Só Ele tem, irmãos, o resultado que nós esperamos. Precisamos crer nele, na palavra dele, naquilo que Ele é e pode fazer, e crer naquilo que Ele nos tornou, que nós podemos fazer nele. Porque muitas vezes a nossa fé não funciona porque a gente joga tudo na conta de Deus. Se Ele quiser, se Ele fizer, Ele faz e Ele quer. Aleluias. Mas para isso eu tenho que estar andando segundo a vontade dEle, falando aquilo que a palavra dEle diz. E muitas vezes para nós é isso que traz o confronto, porque eu leio e eu tento racionar. Aí eu começo: será que vai funcionar? Pronto, já não vai funcionar. Eu preciso declarar aquilo que está na palavra. Amém? Vamos lá para Mateus 8. Aleluias. Eu quero que você saia daqui, irmãos, não eu, mas o Espírito também, que você saia daqui firme nisso. Firme. E essa semana, eu creio que você vai ter resultados diferentes, porque resultados diferentes só tem quando tem atitude diferente. Se continuar agindo do mesmo jeito, nada vai mudar. Eu falo por experiência própria. Se as coisas, irmãos, não estão mudando, é porque eu não promovi a mudança necessária que é em mim mesmo. Ah, mas Deus, se Ele quiser, Ele faz. Ele vai esperar você fazer primeiro. Você faz e Ele traz o resultado. Aleluias. Mateus 8. Esse texto, irmãos, ele é fantástico. Na verdade, nós temos que olhar para o texto e temos que trazer, irmãos, a nossa mente, trazer para o nosso entendimento o que as coisas ali, o que ocorreu ali. Porque muitas vezes nós lemos a palavra corriqueiramente, como se fosse uma história. Não, aconteceu, foi real. Tem ensinamentos reais, fundamentos reais ali, porque se eu aplicar na minha vida, eu vou ter os resultados e resultados maiores ainda. Alguém andou no caminho, alguém mostrou como ir, como fazer, e eu andando nesse caminho e fazendo, vou ter os resultados. A palavra funciona assim. Ela não é um jornal de ontem. Não, é uma palavra que traz sempre, irmãos, uma novidade, um resultado. Aleluias. Então, diz lá no texto: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele continuou dizendo, versículo 6: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo demais. Próximo versículo. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Jesus se prontificou a ir lá curá-lo. Mas olha que interessante aí. Esse homem que foi até Jesus, ele nos ensina algo, que fé sempre vai operar para um propósito.
Fé por fé, o mundo tem. Fé por fé você encontra em qualquer pessoa. Uma fé comum. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você tem fé? A pessoa vai dizer: eu tenho. Mas baseado em quê? Aonde está baseada a sua fé? Aí que as coisas começam a complicar. E aí o Espírito pergunta para mim e para você: aonde estamos baseando a nossa fé nos dias de hoje? É nas notícias? É nos relatórios que chegam a todo tempo? É na minha segurança financeira? É no meu trabalho? Não, a nossa fé tem que estar baseada nele, na palavra dele. Amém? Então a fé sempre vai operar para um propósito. E o interessante é que o propósito aqui não era nem para ele, era para outra pessoa. Porque é bom, irmãos, nós cremos em coisas para nós mesmos, amém? É lícito, é bíblico. Mas a partir do momento que você entende que Deus te alcançou, Deus te transformou em uma nova criatura, Ele tem um propósito maior para você. Não é só para você agora desfrutar sozinho de todas as bênçãos que Ele já te deu nos lugares celestiais, de toda a riqueza que Ele já depositou na sua vida. E riqueza, quando eu digo, não é coisas materiais, é a vida eterna. É o reino dele que você faz parte agora. E aí o que vem para nós? Que essa fé agora, ela vai ter que ser ativa para alcançar propósitos maiores em Deus. E o que você tem desejado? Porque às vezes ficamos tão egoístas em querer coisas para nós mesmos, e aí esquecemos do propósito. Você foi chamado para um propósito maior. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Vamos continuar. Versículo 8. O centurião, o oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Próximo versículo. Ele disse: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vai lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando esse homem fala isso, ele reconhece a autoridade de Jesus. Mas ele não era judeu, ele era romano. O oficial era romano. E quando ele fala para Jesus que Jesus não poderia entrar na casa dele, porque culturalmente naquela época um romano não poderia entrar na casa de um judeu, ou o judeu não poderia entrar na casa de um romano. Mas ele pulou essa barreira. Isso mostra que a fé, ela tem que vencer preconceitos. Eu não vou crer assim. Deus está mandando eu crer dessa forma, mas isso parece loucura. E quem falou que as coisas de Deus são racionais? Se Ele colocou um propósito diante de você, se você sabe que é a voz do Espírito que está falando com você, se você tem confirmação na palavra, meu irmão, creia somente. Pula os obstáculos, as barreiras, os preconceitos. Esse homem fez isso. E ele reconheceu a autoridade de Jesus. Isso nos mostra que a fé opera somente com autoridade. Se você não reconhece a autoridade daquele, e a autoridade que há no nome daquele que te salvou, meu irmão, o negócio está perdido. Aqui Jesus ainda estava em seu ministério terreno. Hoje ele não mais está aqui fisicamente como homem, mas nos deixou o seu Espírito e nos deixou o seu nome. Nome que está acima de todo nome. Nome poderoso, acima de qualquer principado e potestade. Nome que está acima de qualquer coisa que se pode nomear. Então você precisa crer nesse nome. E quando você coloca fé nesse nome, você vê coisas maravilhosas acontecendo. Reconhece a autoridade que há no nome. E o interessante é que
Nós sabemos que lá em Efésios a palavra fala que Ele nos deu o seu nome, deu o nome para a sua igreja. Quantos são igreja de Cristo aqui? Então você tem o nome te pertence. Então você pode usar esse nome com fé e convicção, diante de qualquer coisa, diante de enfermidade, diante de escassez, diante da morte, porque o nome funciona. E esse centurião entendeu isso. É só o Senhor falar. Basta o Senhor falar. E hoje o Espírito fala conosco. Basta apenas você falar. Por que está calado? O que está te amordaçando? O que está tentando calar a sua voz? No início falávamos tanto, confessávamos tanto, orávamos tanto, declarávamos tanto, e parece que no caminhar as coisas foram. Não, irmãos, é hora de renovar. É hora de você se renovar. Renove a sua fé. Ele é o mesmo Deus que te alcançou lá atrás. Ele é o mesmo Deus que fez maravilhas na sua vida lá atrás. Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar manifestando. Basta você crer e falar. Aleluias. Ficamos calados por tão pouco. Você liga a TV, você liga o rádio do carro, você pega o celular, vem notícia de todo jeito. Isso parece que vai criando em nós um padrão. E a Bíblia fala em Romanos 2:8 que nós não devemos o quê? Nos amoldar a esse mundo. Não, de forma nenhuma. Mas devemos transformá-lo com a renovação da nossa mente mediante a palavra. Chegou a notícia ruim? Não, deixa eu ver o que a palavra diz. O que a palavra diz? Então eu vou falar, como está escrito lá em Romanos. Ou nós sabemos que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, e também fala em 2 Coríntios que crie, por isso falei. Você ouve, você crê e você fala. Mas não é falar por falar, é falar crendo que aquilo que você está declarando irá acontecer. Não interessa, irmãos, qual é a circunstância, qual é a situação. A palavra sempre nos garante o resultado final, mediante a vontade de Deus. Aleluias. O texto continua. No 10. Quando Jesus ouviu o centurião falando aquilo, ele ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, os discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Uma fé em comum. Eu nunca vi isso, Jesus falou. Imagina Jesus falar isso. Eu nunca vi. O que isso está mostrando para nós, irmãos? Que na religiosidade, na religião, Jesus não encontrou ninguém com fé. No povo que tinha aliança com Deus, Jesus não encontrou uma fé como essa. Por quê? Eles já estavam com aquela fé comum. Mas esse homem entendeu princípios. Esse homem entendeu quem Jesus era. Ele compreendeu o que Jesus poderia fazer. E ele ativou o poder de Deus em favor do propósito que ele tinha. E aí ele fala: nunca vi fé como essa. E aí a pergunta vem para nós: estamos realmente querendo buscar a atenção do nosso Senhor com uma fé como essa? Ou vamos fazer como eu disse no início, jogar nas costas de Deus? Se Ele quiser, Ele faz. É mais fácil. Eu preciso me mover no Espírito. Eu preciso me mover na palavra. Eu preciso crer que Ele vai fazer aquilo que eu tiver disposição para receber. Aleluia.
você pode chamar a atenção do Senhor para você, tendo uma fé em comum, tendo uma fé diferenciada dos demais. Não é aquela fé que nega as circunstâncias, não. A nossa fé, ela nunca vai negar as circunstâncias, elas existem. Mas a nossa fé, ela vai sempre pular, ela sempre vai buscar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer diante daquilo. A situação existe, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer. E aí as coisas acontecem. Aleluias. Então nós temos aqui nesse texto coisas maravilhosas. E ele continua falando no versículo 11. E diga a vocês, está falando conosco, amém? Porque ele está falando isso com os discípulos. E a palavra fala que nós, quando nós chegamos a Cristo, recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e agora discípulos dEle. É inevitável isso. Você querendo ou não, você recebendo Jesus como Senhor da sua vida, você passa automaticamente a ser discípulo dEle. E o que é um discípulo? É aquele que faz o que o seu mestre faz. A mesma coisa, o mesmo pensar, o mesmo falar, o mesmo proceder. Esse é um discípulo de Cristo. E aí ele fala: digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Próximo, ele continua dizendo: mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E quando Jesus fala isso, ele está alertando para que a gente não tenha o proceder como ele falou que os religiosos tinham. Aqueles que tinham uma imagem ou tinham uma forma, mas não colocavam aquilo em prática. E ele continua dizendo no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vá para casa, pois será feito como você crê. Diga comigo: Jesus fará o que eu crer. Aleluias. É forte falar isso, né? Parece que a gente está exigindo algo de Deus. Não, você está declarando uma verdade espiritual sobre a sua vida. Ele vai fazer o que você crê, o que estiver em linha com a palavra dele. Você crê? Você crê? Ele vai fazer. E ele fala: e naquele momento o empregado oficial romano foi curado, naquele mesmo momento. A fé, irmãos, em comum, a fé do tipo de Deus, ela faz as coisas acontecer na hora. Ah, se Deus quiser daqui 10 anos, então vai ser conforme você crê. Nós não acabamos de ler? A fé do Senhor, irmãos, é para hoje, é para agora, é para já. Mas para isso acontecer, Deus tem que encontrar em nós, como Ele encontrou nesse homem, irmãos, princípios espirituais ativos. Porque se não for assim, as coisas não vão acontecer. E de novo nós vamos jogar na conta de Deus. Deus não quer fazer. Ele não quer, ou você não está crendo para acontecer. Aleluias. Então precisamos compreender esses princípios. Porque, irmãos, no que diz questão à fé, muitas vezes nós buscamos artifícios, buscamos situações ou condições para que a fé se manifeste, ou aquilo que nós estamos crendo se manifeste, mas muito depende de nós e pouco de Deus, porque o que Deus tinha para fazer, Ele já fez, amém? Em Cristo Jesus em favor de nós. Agora eu só faço o quê? Ativar. Eu só faço colocar em prática.
e Deus vai manifestando. Outro texto que nós vamos aprender coisas preciosas, está lá em Mateus, no capítulo 15. Aleluias. Você está compreendendo alguma coisa, meu irmão? Está dando para você pegar? Deus não quer que você saia daqui sem compreender. O Espírito Santo está nesse lugar. E nós temos a consciência, a convicção que quando o Espírito está no nosso meio, irmãos, Ele quebra qualquer barreira para que você receba a palavra incorruptível. Porque essa palavra, ela vai dar fruto na sua vida. O desejo de Deus é ver os frutos na vida dos seus filhos, amém? É tempo de frutificar. É tempo de você testemunhar as grandezas do Senhor na sua vida, para que outros cheguem até Ele, amém? Nós somos a melhor propaganda do reino de Deus, aleluia. Temos que parar de dar notícia ruim. Como eu disse, circunstâncias existem, mas nós vamos dar as boas notícias, amém? Olha, estava assim, mas agora Deus transformou e fez assim. É assim, irmãos. Estava ruim, mas ficou bom agora. Porque eu sirvo a um Deus poderoso. Eu creio em um Deus poderoso. Aleluias. Mateus 15. Ouvimos tanto esse texto com essa mulher, que nos ensina tanto. As ações dessas pessoas na Bíblia nos ensinam. Se você olhar para o que elas fizeram, como elas se moveram até a manifestação dos seus milagres, irmãos, isso já deixa para nós o caminho simples. Porque se eles tiveram o resultado, nós também podemos ter. É garantido. Deus não estende a mão para uns e encolhe a mão para outros. Não, Deus não é assim. Deus é Pai. Ele é seu Pai. Ele não é o seu juiz. Ele é juiz, mas Ele é seu Pai. E tudo tem seu tempo. É o tempo do Pai amar os seus filhos. E Ele sempre vai amar. O tempo do juízo vai chegar, mas o juízo dos filhos é diferenciado. Deus não veio para condenar ninguém. Ele não te condenou. Jesus falou: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. É tempo de salvação. É tempo de você deixar a ação da salvação operar na sua vida. Salvação é segurança, é prosperidade, é cura, não é juízo. Tem pessoas com medo de Deus, desnecessariamente. Aleluia. Vamos lá. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. E no 22, pode dar sequência, irmão. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou. A fé grita. Oh, aleluias. A fé grita. Muitas vezes a gente... Deus escuta. Deus não é surdo. Mas tem momentos, irmãos, que nós temos que sobressair. Se o negócio está forte, vamos ser mais forte do que está tentando nos parar. Nem que você precise gritar, mas só não fica calado. Porque parece que quando a gente coloca para fora, quando aquilo vem, enche, irmãos, o nosso interior, e a gente fala: eu vou crer, eu vou falar para todo mundo ouvir, eu vou falar, eu vou declarar, irmãos, aquilo nos enche de ousadia, nos enche de força, e eu vou dizer que eu vou alcançar, que eu vou receber aquilo que eu quero em Deus. E ela gritou: Senhor, filho de Davi. Era a antiga aliança, amém? Hoje você tem um nome. Você pode chamar pelo nome. Filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. E o texto continua. Mas Jesus não respondeu nada. É interessante. Ele não falou nada. O que que isso nos ensina? Irmãos, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, que parece que Deus não está respondendo, continue crendo. Não existe silêncio de Deus.
Ah, Deus não está falando nada. Continue crendo, continue declarando, continue orando, continue acreditando na palavra. Porque as pessoas às vezes por causa disso daí já para. Ah, não é para acontecer, eu vou largar. Já não crê, a fé já ficou em segundo plano. Aí os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Tem momentos que a nossa fé vai incomodar as pessoas e vão tentar te parar. Eram os discípulos, o pessoal que andava com Jesus. Vamos pôr essa mulher para lá, está falando muita coisa, gritando demais. Naquele momento, tinha que ser as pessoas que iam facilitar a chegada daquela mulher até Jesus. Mas o que está nos ensinando? Que independente, irmão, de qualquer circunstância, não cale, não deixe de crer. Ah, eu compartilhei algo com meu irmão e falou que eu sou louco. Mandou largar esse negócio de lado. Eu servi no ministério, na igreja, eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei ministrar, eu não sei fazer nada. Quem falou isso? Que incredulidade é essa? Há dons depositados dentro de você e de mim que nós nem conhecemos ainda. Ativa eles pela fé. As pessoas falam: não, você não serve para isso não. É lógico, irmãos, que eu tenho maior vontade de ir no louvor, mas eu sei que eu não tenho dom para isso. Então, eu vou aonde Deus me guiou para operar, amém? Porque as pessoas dentro do contexto de igreja vão te guiar para você manifestar o dom depositado dentro de você. Mas eu digo nesse contexto aqui que tem coisas que nós cremos que às vezes que para as pessoas são absurdas. Ou não vai acontecer. Essa mulher, ela vinha ali atrás gritando, falando, e os discípulos falaram: não. Mas ela perseverou. Vamos lá. 24. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. 25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Continua. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Esse texto já trouxe muita controvérsia. Tem gente que falou que Jesus chamou a mulher de cachorra. Jesus está usando aqui uma parábola ou usando um símbolo. Por que ele está falando? Olha, as coisas que são para os filhos, a gente não pode jogar para os cachorros. Então ele estava dando um exemplo. E foi aí que a fé da mulher se superou. Porque Jesus tinha vindo para o povo de Israel, mas nós sabemos que eles o rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Aí a mulher disse, no 27, sim, Senhor, eu entendi. Mas a mulher disse: mas até mesmo os cachorros comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Pronto. A fé supera tudo, irmãos. A fé supera todas as coisas. Essa mulher, ela entendeu o que Jesus estava falando, porque ela não fazia parte, ela era cananeia. A prioridade daquele momento ali era outra, mas essa mulher venceu isso. Essa mulher venceu a barreira dos discípulos. Essa mulher venceu aquele silêncio que Jesus teve no primeiro momento com ela, mas ela prosseguiu e alcançou. E aí o que aconteceu? No versículo 28. Mulher, você tem muita fé. De novo ela surpreendeu Jesus. A fé em comum surpreendeu Jesus. Você tem muita fé. Jesus olhou para aquela mulher e falou: rapaz, depois de eu ter falado isso para ela, mesmo assim ela não parou. Ela creu. Até onde estamos dispostos a crer? Até onde vamos surpreender? E ele disse:
que seja feito o que você quer. Ou em outras versões, que seja feito conforme a sua fé, conforme você está crendo. E naquele momento a filha dela foi curada. Naquele momento. Veja, irmãos, sempre que você olhar para a palavra e você ver essas pessoas alcançando algo em Deus, elas precisaram vencer situações. Como foi dito pelo Carlinhos aqui. Carlinhos, em nome de Jesus, seu filho já é curado. Já é curado. Porque ele depende da sua fé e da fé da sua esposa. E essa fé nunca vai faltar. Amém? E é isso, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluias. Aleluias. Em Marcos 9, irmãos, nós vamos entender agora algo que Jesus ensina para os discípulos. Ele quer nos ensinar essa noite. Por quê? Entendemos que o discípulo, ele sempre andando com o mestre, ele deve fazer as mesmas coisas, amém? Mas naquele início ali, as coisas não eram bem assim. Eles fraquejavam, eles discutiam entre si, eles tinham dúvidas, mas eles tinham um exemplo vivo andando com eles. E é nesse momento que o Espírito nos alerta para algumas coisas. Já estamos caminhando, uns mais à frente, outros começando, cada um está aqui num nível de caminhada. Mas Deus quer que nós não percamos ou deixamos de lado a essência das coisas. Por quê? Senão os resultados não vão aparecer. Os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida não irão ser cumpridos. E nesse texto fica bem claro isso. No capítulo 9 de Marcos, nós vamos ver sobre uma atuação que os discípulos tiveram. E Jesus ensina algo sobre fé em relação a isso. Ele fala: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Próximo. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? E eles responderam, no versículo 17: um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pôde falar. 18. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. A nossa fé, ou a nossa fé em Deus, ou a fé naquilo que Deus nos tornou nele, irmãos, sempre vai atrair pessoas. Lembre-se disso, a fé opera para um propósito. Sabe aquele momento que você, às vezes, é chamado por uma pessoa para orar com ela, para dar uma palavra? É isso aí. E às vezes nós não cuidamos do bom depósito que há em nós, não meditamos na palavra, não oramos, não nos consagramos, e aí vamos deixar as pessoas de mãos vazias. A nossa fé, a fé que Deus depositou em nossos corações, dentro de nós, irmãos, ela sempre vai atrair pessoas. E nesse momento, esse homem falou: Jesus, seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito ruim que estava no meu filho. No próximo versículo, 19, Jesus disse: gente sem fé, misericórdia. Eu não quero ser chamado assim, nem você. Gente sem fé. E Jesus continua falando: até quando ficarei com vocês?
Até quando terei de aguentá-los? Em outras versões fala, até quando terei de suportá-los? Dá suporte. Porque tem um momento, irmãos, que nós caminhamos e tomamos leite. Lembra do crescimento espiritual que nós já falamos aqui? Mas depois de tomar esse leite, nós vamos comendo comida sólida e vamos crescendo e vamos amadurecendo. E aí é a hora de dar os resultados, dar os frutos esperados, amém? Por isso Jesus falou, até quando vou ter que dar suporte? Vocês já estão caminhando comigo, até aqui vocês não aprenderam nada, vocês ainda não entenderam como colocar a fé em operação. E aí continua, tragam o menino aqui. Quando levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força, o menino caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Próximo. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai responde, ele é assim desde pequeno. A nossa fé em Deus, irmãos, ela vai operar de forma de restaurar coisas em vida de pessoas que existem desde o início da existência delas. Sabe aquele agente de transformação que um dia nos alcançou com a palavra? Aquela pessoa que levou o evangelho para você, ela quebrou uma história de morte. E nós somos chamados por Deus para ser esses agentes de transformação. Se existem situações em vida de pessoas que desde o início existem, com fé na palavra, com fé na autoridade do nome de Jesus, nós vamos ajudar pessoas a transformar a sua história. Amém? E ele continua, no 22. Muitas vezes o Espírito, 23, desculpa. Jesus respondeu, se eu posso, tudo possível para quem tem fé. Repita comigo, tudo é possível para quem tem fé. Ou tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. O que é tudo para você? É tudo. Não tem restrição. Mas o que você precisa fazer é crer. Às vezes falamos, isso é impossível. Mas esquecemos que a partir do momento que nós cremos, aquilo passa a ser possível. Qual situação você deseja ver transformada na sua vida, na vida de pessoas que estão à sua volta? É possível. Creia, declare, confie, use a autoridade que há no nome e você irá ver o resultado. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E ele continua no 24. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé. Interessante isso, essa declaração desse homem. Ele tem fé, eu tenho fé. E de fato ele tinha fé, porque senão ele não tinha ido até Cristo. A fé, por menor que seja, ela movimenta. Ela cria uma ação. Mas o que muitas vezes acontece na vida de pessoas é ela não dar continuidade àquela ação inicial. Ela para no meio do caminho. E aí ela não tem resultado. Mas esse homem falou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé. E o texto continua no 25. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. No 26, o espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. No 27, mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. A fé levanta. Imagina aquele pai naquele momento, vendo o filho dado como morto, mas Deus, com a sua mão poderosa, levantou o resultado da fé dele. Está aqui, ó, o que você buscava.
isso traz muita alegria. Isso cria em nós, irmãos, uma experiência que nós nunca esquecemos. Porque depois que você tem o primeiro resultado, você quer o segundo, você quer o terceiro, você quer o quarto, porque Deus não é um Deus que fica contando as coisas. Deus é um Deus infinito. Deus é atemporal. Ele fez ontem, vai fazer hoje e vai continuar fazendo eternamente. Deus não para. Deus não dorme. Deus não é surdo. E Deus não é mudo, Ele fala, Ele ouve. Então você deve falar, porque Ele vai falar com você. Ele vai levantar as coisas que você tem desejado nele. Aleluias. 28. Quando Jesus entrou em casa, aí está o ensinamento. Os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Tiveram humildade para aprender. Isso nos mostra que nós devemos ter humildade para aprender, amém? Porque também, quando nós vamos tendo os resultados, nós já às vezes entramos naquele patamar assim: não, eu já sei como é que fé funciona. Eu não preciso mais ouvir a palavra, eu não preciso ir mais na igreja, eu não preciso mais isso, mais aquilo outro. Vai nessa. Vai nessa. Não é assim que funciona. Devemos aprender todo o tempo com o Senhor, amém? Aprender com a palavra, aprender com aquilo que Ele nos proporciona no contexto de igreja. Porque você vai crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Você vai se tornando um gigante da fé. Porque você vai se tornar referência para as pessoas. Não que elas devam colocar a fé delas em você, mas espelhar na sua fé. A fé que Deus depositou em você é sua, você deve fazê-la crescer. Não depende do outro. É você que deve fazê-la crescer. E ele vai e responde para os discípulos no 29. Este tipo de espírito só não pode ser expulso com oração, ou outras versões falam com oração e jejum. Aí as pessoas entram numa contradição nesse momento, ou entram em confusão, melhor dizendo, porque elas acham que Jesus está ensinando para elas como fazer as coisas no contexto de servir no reino dele. Então quer dizer que se eu não orar e não jejuar, eu não vou expulsar demônios, eu não vou poder fazer as coisas. Não, ele está falando de consagração. Nós entendemos que a oração, ela nos amadurece, ela nos faz crescer em Deus. E o jejum, ele faz o quê? Ele mortifica a nossa carne. Não muda Deus, porque Deus é imutável. Ah, eu vou jejuar porque aí Deus faz. Não, não é assim que funciona o jejum. Jejum é para mortificar a sua carne, para você ficar sensível à voz do Espírito. Amém? É bom jejuar, mas faça com equilíbrio. E jejum não é só tirar comida e bebida, nem sei para que eu vou entrar nisso, mas vai fazer você crescer. Ah não, vou deixar de beber água. Tudo que você faz que prejudica o seu corpo, para Deus não é bom. Não é isso. Jejum é se abster de coisas que te separam da comunhão com Deus. Eita Jesus. O amiguinho aqui, ó, pode jejuar ele. Jejua a TV. Ah, mas nós vamos entrar para a religião que não pode assistir TV. Não, pode assistir, irmão. TV tranquilo, mas tem equilíbrio. Mas se o Espírito te direcionar a você passar um tempo sem ver, faça, porque resultados vão acontecer espiritualmente na sua vida. Tem a série que a gente gosta de assistir. Deixa ela um pouco, vai orar, vai ler a Bíblia, vai dar uma volta lá orando em línguas. Eita Jesus, é hoje que o negócio vai apertar. E o interessante é que eu gosto dessa história de jejum e oração, que eu tenho uma história verídica. Como o inimigo é sujo, às vezes de criar nas pessoas sofismas, né? E as coisas de Deus não operam. Eu lembro de um pastor que
contou que certa vez ele estava em casa, esperando ali, né, um momento dele ir para a igreja, e um irmão liga, fala: pastor, estou com uma pessoa aqui, parece que ela está possessa com demônio, e a gente precisa que o senhor venha para orar, para expulsar o demônio dela. E esse pastor, ele estava num período de jejum, e ele se distraiu, foi lá e comeu uma banana, e foi. Chegou lá, quando ele foi expulsar o demônio, a primeira coisa que o demônio tentou fazer foi envergonhar o pastor. Eu não vou sair porque você comeu uma banana, você quebrou o jejum. Naquele momento, se ele não soubesse quem ele era e o poder que há no nome de Jesus, ele tinha ido embora. O inimigo tenta nos intimidar, tenta intimidar a nossa fé, mas ele trouxe a memória. Ele falou: opa, peraí, não é assim que funciona. Ele falou: sem banana ou com banana você vai sair em nome de Jesus. E o espírito saiu. Entendeu, irmãos? Então, o inimigo vai tentar nos intimidar em todo tempo. E os discípulos perguntaram para Jesus: por que não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus ensina a consagração. Se consagrem. Porque o período de consagração é o período, irmãos, em que nós ficamos muito sensíveis à voz do Espírito. Comandos vêm, força do Senhor cresce mais e mais dentro de nós, a ponto de nós sairmos na rua, se tiver uma pessoa passando ali e você for guiado pelo Espírito a fazer, você vai impor as mãos e ela vai ser curada. Em você ser boca de Deus e profetizar, em você falar coisas que a pessoa está esperando ouvir há muito tempo para destravar coisas na vida dela. Mas temos que ter expectativa disso, senão não opera, não acontece. Mas é interessante que lá em Mateus, no capítulo 17 e 20, nós vemos esse mesmo texto, e Jesus ensina algo precioso. Eu não coloquei o texto para os irmãos colocarem aí, mas eu vou ler para você e vou encerrar com esse texto. E o Espírito quer que você pratique isso. Jesus responde aos discípulos da mesma forma, mas nesse texto ele fala algo interessante, que o espírito imundo não saiu por causa da sua pouca fé. Ele está falando de uma fé pequena, porque essa fé que nós buscamos em Deus, irmãos, ela cresce para fazer coisas maiores. Então a fé de ontem não funciona para as coisas de hoje. Como assim, pastor? Não, a experiência de ontem foi a de ontem, a de hoje ela vai necessitar de um crescimento, de um desenvolvimento. E Jesus fala, ele fala: pois em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Uma fé crescente. O grão de mostarda nós já ouvimos falar que é uma semente pequena, mas essa pequena semente ela se torna em uma das maiores hortaliças que existem, naturalmente falando. Ela se espalha. Quando ela é semeada, você só tem o controle de onde ela está, porque depois que ela cresce, você não sabe nem para onde, nem de onde ela veio. Você só sabe que ela está ali, ó, à mostra para todo mundo ver. Essa tem que ser a nossa fé em Deus. A gente sabe aonde começou, mas não sabe aonde vai parar. Aleluias! Você pode ficar de pé nesse momento? Foi rápido. Tem certas vacinas e injeção que é rápida. Hoje foi vacina para uns e remédio para outros. E eu, quando eu fui ministrado, primeiramente por essa palavra, irmãos, eu fui vacinado. Porque o nosso caminhar com o Senhor cai muitas vezes em coisas automáticas. E não é assim que nós devemos viver com Ele. Amém? Queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor.
Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. O Espírito Santo agora, irmãos, que está aqui nesse lugar, ele vai te ajudar a fazer um diagnóstico de áreas na sua vida. Ele vai te ajudar a ver com os olhos da fé, coisas que Deus colocou diante de você para fazer, propósitos, resultados para serem alcançados que você ou abandonou, ou você deixou de crer, ou eu não sei o que aconteceu, você parou. Mas essa noite Ele quer ativar, Ele quer te impulsionar a você continuar crendo, a você continuar declarando, a você continuar desejando, tendo expectativa nos resultados. Não desista, não desista, ainda, porque eu digo ainda, porque vai chegar um tempo, irmãos, que tudo vai passar. A palavra fala que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente. Mas ainda que nós estamos aqui, ainda que nós temos a oportunidade de fazer, irmãos, não vamos nos abster de fazer, de crer, de ver os resultados, de nos movermos com o Espírito Santo de Deus. Creia somente, então veremos a glória de Deus. Que essa noite, na autoridade do nome de Jesus, você possa ativar essa fé, pequena que seja, dentro de você. E coisas irão acontecer daqui para frente, e você vai ter experiências maravilhosas, resultados maravilhosos com o Senhor. Eu não falo isso, irmãos, simplesmente por falar, porque é um tempo de colheita, é um tempo de manifestação dos frutos de Deus na vida dos seus filhos. Nós estamos vendo como o mundo está aí fora. Você é a resposta. Eu e você somos a resposta. Por isso é um tempo de nós ousarmos em nos mover em fé, na fé do tipo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado pela vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Que essa palavra chegue, Pai, aonde o Senhor desejar. Que essa palavra, Senhor, ela chegue aos corações e transforme em realidade de cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos essa noite, Pai. Que nós não sejamos chamados de gente sem fé, mas que possamos ser chamados, assim como o Senhor chamou aquelas pessoas ali que esteve com o Senhor, ó Pai. Grande é a sua fé. Que nós possamos chamar a tua atenção, Pai. Que possamos, ó Deus, operar maravilhas, sinais, prodígios no Senhor, ó Deus. Uma igreja, Senhor, cheia da manifestação, ó Pai, do teu poder e da tua glória. Pessoas, ó Deus, que compreendem a importância de fazer parte do seu reino. Pessoas que compreendem, ó Pai, a identidade de filhos que o Senhor deu a cada um. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, operar de uma forma poderosa na vida dos teus filhos aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus, enfermidades que estiverem presentes aqui nesse lugar, nós te damos uma ordem agora, você saindo desse corpo físico agora, em nome de Jesus, nós damos ordem em nome de Jesus, de enfermidade sobre a vida dos familiares, das pessoas que estão aqui agora, Pai, que elas possam, ó Pai, ser, sim, Pai, canal de bênção, e que possam declarar cura na vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Pai. Pessoas que estão se sentindo, ó Pai, cansadas, pessoas que estão se sentindo só, que o teu Espírito agora, Pai, traga o renovo, traga, Senhor, refrigério, traga um ânimo novo, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, ó Pai, nós cremos em Ti, Deus, cremos na Tua palavra,
Cremos que não estamos aqui em vão, Pai. Estamos aqui com um propósito bem definido pelo Senhor. E nós iremos cumpri-lo, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Você crê nesta palavra? Amém? Você vai viver uma virada do Senhor na sua vida, se você crê nessa palavra. Amém? Aleluias. Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar, com as boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Você vai viver uma virada do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar, com as boas novas proclamar. Uma nova história celebrar, celebrar. E é chegada a sua hora, e é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. E o que eu achava está perdido, e tinha desistido de sonhar. Meu Deus já declarou: esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, amém? É um tempo de virada, amém? Vamos prosseguir firmes, crendo no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse culto, Pai. Nós declaramos uma semana abençoada sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer na vida de cada um nesse lugar, Pai. Que eles possam prosperar, que eles possam, ó Deus, andar, Senhor, em alegria, manifestando o teu poder e a tua glória, Senhor. Que cada um vá em paz para a sua casa, uma semana próspera, uma semana de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Amém. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Aleluia.